Então, vamos lá. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó. Como eu esqueci de postar aqueles lá para vocês aquele dia e tem mais esses, tá? Aí faça na mesma ideia. Não precisa copiar agora. Vamos se preocupar em resolver. Depois eu vou montar um arquivo só com aqueles lá e esses daqui de agora, tá? E aí eu mando para vocês, daí vocês imprimem, eu copio, daí vocês veem o que vocês vão fazer. Mas o interessante agora é nós resolvermos. Vamos lá, então. Beleza. Aumenta um pouquinho, professora, a tela. Sim, já vou aumentar. Obrigada. Melhorou? Aham. É o 3, o 4 e o 5? Ai, que susto. Aí depois a gente tem o 6, o 7 e esses outros últimos dois aqui. Pode fazer, né? Pode, opa. Professor, Oi? lá na 3, Hum. tem 3 coisas que é pra colocar ou não? Quais seriam as 3 grandezas que você está pensando aí? Ah, na verdade eu não sei direito. Eu coloquei 100 do pão, 4 horas, daí embaixo eu coloquei 16 horas e X. Então, não tem mais nem outra grandeza, só estava falando de pães e horas. É a única Mas e coisa que ali, dá eu tô para perguntando medir. quantos pães ela produz durante um dia? Ó, uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produzirá em um dia? Um dia são quantas horas? 24. Pensa? Maria, durante 16 horas, esse um dia aí é só às 16 horas, que eu entendi. É isso que eu pensei, porque a padaria não fica aberta 24 Ela não vai horas. nas outras. Exato. Entendi. Mas você perguntou quantos dias tem uma hora. Não, Ué, quantos dias tem Quantos uma dias hora? tem uma hora? Sim, eu perguntei, mas não quer dizer que ele vai interferir ali. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Vocês têm que Vou saber. interpretar da maneira correta o exercício ali. Às vezes vão ter informações que não vão ser úteis. Ô, professor, Não ali na quantos dias. 4, eu coloquei quilômetros por hora, que é 60. Aí 2 horas e 80 quilômetros. No caso é 80 km por hora, tá? Ah, bom. Tá pegando a 80 km por hora, qual o tempo estimado para percorrer esse trajeto? É 80 km por hora. Professora, não entendi como é que monta 4, não.
Quais são as grandezas que você tem na número 4? É os 60 km por hora, que eu coloco em cima do 80 km por hora, né? Aí, essas 2 cidades e 2 horas, o que eu faço com eles? Tipo assim, 2 cidades e 2 horas. 2 cidades não interferem em nada ali. Em 2 horas, sim. 60 quilômetros você vai percorrer em 2 horas. E se você for a 80 quilômetros, você vai percorrer em mais tempo ou menos tempo? Tá, entendi. Vou colocar aqui. É inversamente, não é? Inversamente. Eu acho que é. Você aumentou sua velocidade, você vai diminuir o tempo. Ô, professor, quando fala inversamente... Ai, gente, eu não tô bem da garganta, não. Quando fala inversamente, muda os dois, duas seções ou não? Só uma. Não, só uma. Ah. Só uma. Sabe o que foi, professor? Segunda-feira, o Murilo veio em casa com o João, daí a gente tomou tereré e tava gelado. Daí, já tem a rinite, né? E daí atacou mais. Eu fiquei ruim ontem e hoje. Pois morre, não sei porquê, né, Maria? Né? Então, daí eu fui na médica, a médica falou assim que ela passou um remédio lá, mas que eu tenho que tomar. Só que ela falou assim que eu não posso ficar fazendo essas coisas. Você sabe uma coisa que eu fiz e que me ajudou e está melhorando bastante? Porque eu tenho muito problema com garganta, sabe? Eu não tenho mais amígdala, né? Eu já tirei as amígdalas. Então, quando inflama a minha garganta. E aí dá faringite, que fala, né? Inflama toda a faringe. Então, às vezes, que horror. É uma simples mudança de tempo. Do nada, às vezes deu uma esfriadinha, assim, uma frente fria que vem, já me rebenta a minha garganta. Às vezes... eu lembro quando eu dava aula, às vezes eu pegava uma semana assim, daquela aula que era todo dia, falava muito, a garganta já irritava, aí fica tudo ruim aqui. Sabe uma coisa que eu faço que está me ajudando muito? Eu deixo dentro do meu quarto, uma bacia assim, ó. Lá na minha avó também. Eu deixo ela pela metade de água, para dar uma umedecida no ar. Lá na minha avó o povo faz isso também. É bom, isso é bom. Então, porque, nossa, eu todo dia ataca, né? Ataca assim. Todo dia eu tenho. Mas tem um dia que ataca mais. Sim. Eu acabei mais uma matéria para matemática. Eu tô na segunda. E agora? Eu acabei as páginas, só tem mais uma. E agora? O que, cara? Começa a usar de filosofia. Exatamente, é o de inglês. Eu tô na primeira ainda, gente. Usa uma das 3 matérias do professor Cristiano. A gente nunca usa o caderno. Exatamente. Eu acho que essa foi a primeira que eu acabei, não sei. Daí a anterior. É só eu que faço isso. Isso que depois é de inglês. A professora Ana Paula pede assim, reescreva 5 versos lá, né, da apostila. Eu tô lá, eu entro no Word, porque eu não vou ficar escrevendo tudo aquilo. Aí eu escrevo o meu texto lá, formadinho assim, eu não copio e colo, eu escrevo mesmo. E aí eu imprimo e colo. Eu não vou escrever tudo aquilo. Sim, só você, porque... Não, velho. Ai, não sei. Professor. Oi. A 5, eu vou ter que inverter 2? Para esvaziar um compartimento, deixa eu ver, vamos montar ela aqui, porque só falando assim é difícil. Vamos ver as grandezas. Para esvaziar um compartimento com 700 metros cúbicos de capacidade. Então, nós temos uma capacidade de 700 metros cúbicos. 3 ralos levam 7 horas. Então, nós temos ralos, que são 3, e horas, que são 7, para fazer.
Se o compartimento tivesse 500 metros cúbicos de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos, quantas horas seriam necessárias para esvaziá-lo? Então, quantas horas seriam necessárias? Igualdade aqui, multiplicação aqui. Vamos inversamente, lá. não é? Hã? É inversamente, não é? Então, vamos naquela análise lá, ó. Mas vamos ver quem Análise. tem inversamente aqui. Se eu tenho 3 ralos e eu vou aumentar para 5 ralos, o que vai acontecer com o meu tempo? Diminuir? Diminuir. Diminuir. Então, quer dizer, eu estou aumentando o ralo, está diminuindo o tempo. Essa já está inversamente. Uhum. Uhum. Tampei ralo agora. Eu tenho 700 de capacidade e eu vou diminuir a capacidade para 500. O que vai acontecer com a minha hora para esvaziar isso? Aumentar. Diminuir. Vai diminuir a hora também. Ah, é. A quantidade que eu tenho ali. Então, aí você tem que pensar assim, só para esvaziar ele, né? Eu diminuir a capacidade que eu tenho para... Vamos colocar aí, por exemplo, ô Isadora, você tem lá um silo de grãos, né? E aí cabe 700 grãos lá dentro. Você demora 7 horas para esvaziar. Se você tem um outro silo de 500 grãos só, você vai levar menos tempo. Entendi. Então, qual que está errada aqui? Capacidade, ralo... Do meio, ralos. Ralos, muito bem. Vocês já estão pegando a ideia de resolver. Vocês só não estão sentindo confiança de fazer sozinho ainda. Eu preciso que vocês olhem e tentem de fato mesmo. Professor, o que a gente faz que é errada mesmo? Inverte ela, porque ela é inversamente. Você vai inverter. Ô, professor, lá na 4, eu não tô conseguindo. Na 4? Na 4 a minha ficou meio assim. Não sei se tá certo. A minha Ficou também. 1h30. Ai, deu uma fração no A final? minha ficou 1h30. A minha ficou 1h30 também. A minha Então eu também. consegui, então. Então a minha tá errada. De fato, faz sentido a resposta, porque 60 km 2 horas, se eu estou aumentando minha velocidade, vai ter que ser um tempo menor que 2 horas. Se está dando 1h30, está fazendo sentido. Vamos ver os cálculos. Quilômetros por hora, 60 e horas, 2. Se eu aumentar para 80, quanto vai ser o tempo? Multiplicando cruzado, ó. Pessoal, chegou em situações assim, faça isso, ó. Você vai ganhar muito tempo em cálculos agora. Porque você vai ficar com 6x igual a 2 vezes 8. 6x é igual a 2 vezes 8, 16. X é igual a 16 sobre 6. Ih, professor, 16 sobre 6. Simplifica. Dá para simplificar aqui por 2. Vai dar 8 sobre 3. Quanto que é 8 dividido por 3? Quanto que é 8 dividido por 3? 2,6. Ô, professor, não é inversamente? Não tinha que... Desculpa. Aí, ó, por embalo já de fazer e resolver os cálculos e esqueci. Desculpa, vamos lá. De fato, já havia até dito antes para vocês que era inversamente, mas fui no embalo aqui. Então, 60 quilômetros eu levo 2 horas. Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou diminuir o tempo. Então, eu vou ter que inverter essa. Nós vamos ficar com 80 sobre 60 igual a 2 sobre x. Vamos lá. Corta aqui para ficar mais fácil. Teremos 8x igual a 2 vezes 6. 8x é igual a 12. Isso daqui vai ficar x igual a 12 sobre 8. Quanto que deu? Aí pode simplificar? Pode simplificar. Se simplificarmos aqui, por exemplo, por 4, vai dar 3 sobre 2. 3 sobre 2 vai dar 1,5. Então o meu tava certo, eu só não fiz esse último para dar 1,5. 1,5. Se tratando em horas, quer dizer 1 hora e meio. Tá? Posso Professor. falar um
Eu fiz assim, como 60 minutos, 60 horas ali, negócio, ia 2 horas, é 120 quilômetros. Daí eu tirei 80, daí deu uma, daí sobrou 40, que é a metade de 40, daí deu 1h30. Meu Deus. Dá também. Eu Ô, não professor. consegui. Não Pode falar, precisa copiar, não precisa copiar a pergunta. Eu vou mandar depois um arquivo com as perguntas. Vamos nos preocupar em resolver agora. A número 5, ó. Corta aqui, ó, para você trabalhar com números menores nas suas contas, tá? Não correr risco de errar. Professor, Ô, professor. A 4 eu fiz bem diferente, mas deu certo. Não é bem diferente. É que ficou. Eu acho que a minha 5 deu errado. O meu não teve esse 2 vezes É, minha 6. 5 deu errado também. E não teve umas outras contas que você fez aí, mas deu o mesmo resultado. Quanto que deu o seu, Carlos? 5,88. Ah, o meu deu 0,0068. Como eu também deu isso, Carla? Peraí, galera, eu tô Professor. fazendo. Tô acabando já. Professor. Peraí, primeiro eu quero entender da Isabela. Ó, o meu Eu ficou deu 2 vezes 6 aqui. Como que você fez? eu fiz assim. Não, eu teve sim, eu tô olhando. Ah, tá, é porque. Esquece, professor. Esquece. Ih, gente, a minha 5 deu Professor. 3. Peraí, tô fazendo. Ah, então a da Mariana tá certa. Eu É, fiz pra mim. basicamente o que você fez, é porque eu não fiz umas coisas ali. E aí. Eu fiz basicamente o que você fez, só que eu não fiz umas coisas ali. Gente, deixa eu perguntar um negócio. Ô, professor, Oi. eu tô fazendo a 5 aqui e eu ainda não tô muito acostumada a fazer esse negócio de conta ainda inversamente. Tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. Só que, deixa eu perguntar uma coisa. Quando fica ali, eu coloco 7 sobre x e depois eu inverti, ao invés de ficar 3 sobre 5, eu coloquei 5 sobre 3. Certo. E daí, vezes o 7 sobre 5. Daí, eu multiplico os dois ali, como que vira a fração ali? Faz essa parte aí, por favor. O de cima Ô, vezes... Carla, não é cruzado que multiplica. É o de cima pelo de cima Não? e de baixo pelo de baixo. Aqui, Cruzado é só com a outra. presta atenção. Aqui, nessa parte, quando for composta, ou seja, que vai ter 3 ou mais grandezas, tá? Você deixa esse que está igual sozinho. Deixa ele sozinho em um canto. Tá. Sim. Você vai ficar com essa parte da multiplicação. Na multiplicação, você faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Daí você vai ter uma fração só. 7 vezes 5, 35. 5 vezes 3, 15. Igual a quem? 7 sobre x. Agora, multiplica cruzado. Professor, vai dar Ah, tá bom, 8,3? Hã? Vai dar 8,3? 8,3 a 5? Isabela, não é cruzado. Não, porque eu acho que ia ter que dar sei que não é menos. cruzado. Menor que 7. Né, Ó. na hora. Vai dar 8,3. Pra fazer sentido. 35x igual 7 vezes 15. 35x é igual 7 vezes 15? 105. 105. 105. Agora, x é igual a 105 dividido por 35. X é igual a 3. 3. 3. Agora deu. Ai, consegui, graças a Deus. Tá, porque como eu deu Tcharam. 8,3. Coloca as outras contas agora, professor. Vou colocar, calma aí. Vamos só... Peraí, galera. A 3, ó. Muito simples, tá? Uhum. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas. 100 pães a cada 4 horas. Então, 100 pães nas 4 primeiras horas. Depois, mais 4 horas, ela produziu mais 100 pães. Depois, mais 4, mais 100. Depois, mais 4, mais 100. Essa, na É verdade, verdade. ela é lógica, né? Então, dá para você já deduzir que vão ser... Quantos pães?
400. 400. Então, nós temos pães, que a produção é de 100, e hora é a cada 4 horas. Se ela ficar aberta 16 horas, quantos pães? 4x igual 100 vezes 16, 1.600. X é igual a 1.600 dividido por 4. X é igual a 400. Podemos ir para as próximas? Acho que sim. Aham. Por mim, pode. Pode ir. Mano, o melhor é minha mãe falando com a minha avó aqui na porta do meu quarto. Ai, Jesus. Você cuida do seu priminho todo dia? Uhum. Ele é muito fofinho. Amor. Não, brincadeira, ele é um amorzinho sim. Ah, peraí. Ah, o professor já passou, agora que eu fui. É, tá fixado aqui. Eu acho que devia ter um botão que podia selecionar dois negócios para deixar aqui. É. Sim, né? Tanto para o quadro como para o que está espelhado? Aham. Daí ficar o quadro e o espelhado grande. Porque, tipo assim, eu tô vendo o de todo mundo, mas o que adianta eu ver o de todo mundo? Eu também. Menino também. Ah, gente, não reclama não, porque eu só vejo quem eu fixo. Ah, verdade. Mas vocês podem ter certeza que a Google está trabalhando nisso. Ô, professor, Oi. quando é composta, que tem as três negócios lá, para descobrir o X, e ela não é indiretamente, ela é direta, e daí eu É só não multiplico inverter. Só não inverter. Mas eu multiplico da frente com a da frente ou cruzado? Não. Todas as vezes que acontecer isso daqui, ó, você tem lá, isso aqui não pode errar mais, vai, prestem atenção. Você tem composta, vai ter uma multiplicação assim, depois a igualdade. Aqui você multiplica esse com esse, e aqui você multiplica esse com esse. Vai virar uma fração só, depois que vai multiplicar cruzado. Tá? Entendi, obrigado. Aí, se for inverso, você vê quem você tem que inverter, mas a ideia é essa, tá? Professor, a fração que tem o X tem que ficar meio que isolada, né? Você já deixa ela isolada que vai ser mais simples para você. Volto a dizer, quem não utiliza o microfone, quem não tem o microfone, eu tô sempre de olho no chat, tá? Quem é cheiro de pneu queimado, velho? Deve ser o Leonardo. Ai, cadê o nome? Ô, professor, Oi. lá na 6 vai dar um número grande? Não grande, grande, vai dar um número.
6 galinhas botam 30 ovos em 5 dias. Peraí, essa vai ser simples ou composta, Maria? Composta. Composta, porque nós temos, na número 6, nós temos galinhas, nós temos ovos e nós temos dias. 6 galinhas botam 30 ovos em 5 dias. 20 galinhas botarão quantos ovos em 10 dias? Então, ó, presta atenção, pessoal. Presta atenção aqui, todo mundo, para aí rapidinho. Provavelmente vocês montaram desse jeito também, né? Sim. Vocês montaram desse jeito, tá? Se você colocar a igualdade aqui, ou vocês colocaram onde? Aqui ou aqui? Não, eu troquei de lugar. O do X eu coloquei para outro lado. Muito bem. É isso que eu ia falar para vocês fazerem, que na verdade eu já tem uma moto ali na frente, velho. Eu tinha feito assim. Aí depois eu perguntei, mas o X tem que ficar isolado? Aí eu peguei e troquei as 5. Muito bem. Perfeito. Então, você pode fazer isso. 30 sobre X igual a 6 sobre 20 vezes 5 sobre 10. Agora analisa se ela vai ser direta ou inversamente. O que vocês concluíram? Que é direto. Diretamente? Vai dar um número muito grande? Não muito grande, mas maior que 100. É. Aí, Maria, vê aí se tá Ô, certo. professor, eu não entendi a... Não muda não, Vitor. Pera aí, só um pouquinho, Isadora. Vitor, não muda nada. Se você deixar esse daqui pro lado de cá, a ideia é a mesma. Multiplica em cima, multiplica embaixo e depois multiplica cruzado com 30 sobre X. Fala, Isadora. A 7, eu não consegui fazer um raciocínio. Foi assim, eu coloquei os 10 funcionários... Pera aí, só um pouquinho. Tá. Gente, tá escrito good ali. God. Hã? A galinha, os ovos e dias. Forma God. Nossa! Nossa, real, né? Vamos lá, então. 10 funcionários de uma repartição. Opa, então, nós já temos aqui funcionários, são 10. Trabalham 8 horas por dia, então, trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias. Para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas. Número de pessoas. Essa, na verdade, não é uma grandeza que vai interferir aqui, porque tinha lá a quantidade de pessoas, depois é a mesma que vai atender. Então, mesmo que ele desse uma quantidade de pessoas, daria 1, certo? Trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho será. Então, agora eu quero que vocês me falem o que... Essas aqui tá fácil, tá nítido ali, ó. 10 funcionários, trabalhando 8 horas por dia durante 27 dias. Agora eu quero que vocês me falem quem mais ele nos deu aqui. Agora tem 8 funcionários. Por que tem 8 funcionários agora? Porque um se aposentou. Pera aí. Por que nós temos 8 funcionários agora? Porque 2 saíram. Porque um se aposentou e o outro tá doente. Perfeito. Então, de 10 funcionários, agora nós temos 8. Nas horas a gente tem 9. O total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando o quê? 1 hora a mais. Então, eles vão trabalhar 9 horas. No mesmo ritmo de trabalho será, né? Então, quantos dias eles vão levar para isso? Agora, você não conseguiu ver se ela é inversamente ou diretamente? Então, vamos lá. Você vai fazer a análise para mim. Vamos pensar aqui, ó.
eu diminuí a quantidade de funcionários. Para mim atender aquele número de pessoas, só eu pensando em diminuir a quantidade de funcionários, para mim atender o mesmo número de pessoas, trabalhando no mesmo ritmo, eu levaria mais dias ou menos dias? Mais dias. Mais dias. Então, peraí. Estou diminuindo o funcionário, estou aumentando a quantidade de dias. Essa daqui já está inversa. Para vocês não se perderem, faz isso, circula. Você sabe que você vai ter que inverter ela. Tá. Agora você tampa essa. Eu trabalho 8 horas por dia e vou passar a trabalhar 9. Eu vou levar mais dias ou menos dias para atender a mesma quantidade de funcionários? Menos dias. Menos dias. Eu estou trabalhando, não. Eu estou trabalhando mais horas por dia. Então eu vou conseguir atender mais pessoas, logo eu vou levar menos tempo, menos dias. Certo? Então, se eu aumentei a quantidade de horas por dia, eu vou fazer o que com o dia? Diminuir. Diminuir. Então, essa daqui eu vou circular também, porque eu vou ter que fazer o que com ela? Inverter. Inverter. Então, nós vamos ter que inverter as duas agora. Beleza. Professor, Oi? e assim, se ao invés de inverter essas duas, eu inverter a outra, pode? Mas daí você mantém essas duas, do jeito que elas Isso. estão. Aham. E aí você inverte só essa. Pode também, vai dar o mesmo resultado. Ô, professor, então sempre que eu for inverter as duas junto, eu posso inverter ou as duas junto, ou a do que tem o X. Isso. Ou você inverte as duas, ou você inverte a que tem o X. Quando tiver que inverter as duas, tá? Porque daí entra naquela propriedade lá da proporção que nós tínhamos A sobre B igual a C sobre D. Então, se eu fizer B sobre A, é a mesma coisa que D sobre C, tá? É nessa ideia de virar. Por isso que aquela hora alguém perguntou assim, professor, eu inverto as duas, numa que era simples, alguém falou assim, eu inverto as duas, se uma que for simples você inverter as duas, vai continuar errado, né? Acho que deu certo. Peraí, tô acabando. Eu acho que agora deu Qual certo. me deu mais dias? Então, eu acho que o meu não deu certo, não. Acho que Deu você mais deu dias. O meu também deu mais. O meu Não, foi mas tem que ser mais dias. Não, Meu pessoal, Deus. Funcionário. mas aí é o seguinte, o interessante, o importante aqui é vocês interpretarem da maneira correta no início. Aí, de fato, dependendo da situação, pode ser que dê mais ou menos do que os dias ali. Quanto deu de Ô, vocês? professor. 32. O meu deu 30. 30 dias. O meu deu 30. Ô, professor. Oi. Eu não entendo muito bem quando que eu coloco quando eu inverto as duas. Eu não entendo por quê. Por que você inverte as duas? Não sei em que situação que eu vou inverter. Tá. Pensa nesse problema. Pensa nessa situação que eu vou colocar para você agora. Ó, eu vou elaborar um problema agora, oralmente aqui. Presta atenção. Eu tenho 10 funcionários, esquece aquilo ali. Pensa no que eu estou falando agora. Eu tenho 10 funcionários. Opa, então eu tenho 10 funcionários. Eles levam 27 dias para construir uma casa. Opa, então para construir a casa, né? Eu vou colocar um C de construção da casa aqui, construção da casa, que eles vão levar em dia. Eles levam 27 dias para construir. Então, eu tenho 10 funcionários, né, 10 operários que seja, vão levar 27 dias para construir a casa. Se eu tiver 8 funcionários, eu vou levar mais ou menos dias? Mais. Vou levar mais dias, certo? Então, você já concluiu que essa daqui tá o quê? Simples. Não, é simples, mas ela é inversa ou direta? Ela é... Pera, calma. É inversa. Ela é inversamente. Então, você sabe que você vai ter que fazer o quê aqui? Trocar de lugar. Bem,
Tá, mas fala, o que você vai ter que fazer? Eu vou ter que isolar o 27 sobre x e trocar, ficar 8 sobre 10. Tá, então vai ficar 8 sobre 10 igual a 27 sobre x. Beleza. Esse é um problema que eu coloquei para você. Eu tenho 10 funcionários, levam 27 dias. Se eu tiver 8 funcionários, vai levar mais dias, então eu vou ter que inverter. Agora eu vou colocar um outro problema para você. Eu tenho uma empresa e os meus funcionários, eles trabalham 8 horas por dia. A rotina de trabalho deles é 8 horas, tá? 8 horas de trabalho por dia. E para eles terminar toda a papelada da minha empresa, eles levam 27 dias. Né? Então, eles trabalham 8 horas por dia e levam 27 dias. Chegou um dia, eu falei assim, pessoal, eu preciso que vocês façam isso em menos tempo. Eu preciso que vocês terminem antes dos 27 dias. Então, o que eu vou ter que fazer com a jornada de trabalho deles? Aumentar as horas. Vou ter que aumentar. Então, digamos que eu aumentei para 1 hora por dia. Eu sei que a quantidade de dias aqui vai diminuir. Eles vão me entregar a papelada mais rápido, não vai? Vai. Então, essa daqui é diretamente ou inversamente? Inversamente. Inversamente. Então, você vai ter que fazer o que com isso daqui? Trocar. Então, vai ficar 9 sobre 8 igual a 27 sobre x, não é? Sim. Tá. Então, eu tenho aqui uma situação que é simples, só 2 grandezas, e aqui também simples, que é só 2 grandezas. Mas ambas são o quê? Inversamente proporcionais, certo? Ambas são inversamente proporcionais. A questão da composta é quando eu misturo os 3. Eu tenho 10 funcionários, 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia, que vão levar 27 dias para fazer esse serviço. Eu diminuí a quantidade de funcionários, mas eu aumentei a quantidade de horas. Quantos dias esse serviço vai ficar pronto? Então, essa composta, na verdade, nós analisamos ela como 2 simples. E aí, aqui eu vi que ela é inversa, se eu pegar essa parte aqui dos funcionários, então eu tive que inverter. E aqui em horas por dia, eu vi também que ela é inversa, então eu tive que mudar isso daqui. É essa situação, você tem que analisar de fato isso. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, é inverso, então eu vou ter que mudar um. Nossa, agora até eu entendi melhor. Hã? Eu entendi melhor agora. Por mais que ela seja composta, mas analise ela como 2 simples. Tá? Analise ela como... Por isso que eu mais fácil agora. Tampa uma. Esquece essa grandeza. Se eu aumentei aqui a jornada, vou diminuir dias. Tampa essa daqui. Se eu diminuir funcionários, eu vou aumentar dias. Obrigada, professor. Alô. Professor, posso falar do jeito que eu fiz? Lá vem. Posso? Pode, claro, é. Tá. Primeiro, eu fiz assim, eu fui contar quantos clientes eles atenderam. Eu fiz que cada funcionário atendesse um cliente em 1 hora. Um cliente só, 1 hora, um funcionário. Daí deu 2.160. Daí eu fiz 8 vezes 9, daí deu 72. Daí eu dividi 2.160 por 72 e deu 30. Ótimo, perfeito. Você tem... Peraí, só um pouquinho. É um super raciocínio. Laura, quando você que fez pode? isso, você podia ter feito o 8 vezes do 27, que ia dar o total de horas que eles iam ter que trabalhar, e você descartava o dia e fazia embaixo do 9. Ô, Isadora, você tem você cria uma maneira de resolução. Isso é assim, é difícil encontrar alunos assim, que criam essas maneiras de resoluções de problemas. Você não vai de fato de como todos vão. Você procura uma resolução, você cria uma resolução. Isso é muito bom. Lá na frente vai ajudar muito. Pessoal, eu não entendi, Vitor, sua pergunta. Se alguém entendeu, por favor, me ajuda. Quando é composta, se uma das duas precisa aumentar? Se uma diminui e outra aumenta?
As duas é inversa? Hã? Tá, não sei se eu entendi bem, mas vamos lá. Quando for composta, se as duas precisam aumentar quando é composta, se as duas aumenta. Quando for composta, se as duas aumentar, ela é diretamente proporcional. Multiplica em cima, multiplica embaixo, tá? Normal. Quando uma diminui e a outra aumenta, você só vai inverter aquela que está de fato inversa. Então, vamos lá, pessoal. Essa daqui ficou, então, 8 sobre 10 vezes 9 sobre 8. Eu imagino que a maioria de vocês inverteram as duas ou inverteram só essa? O que vocês me falam? Eu inverti só Eu inverti só a do X, outra. porque eu fiz de inverter as duas e não deu certo. Tá. Inverti as duas. Tá. Eu vou fazer invertendo as duas, tá? Então, 8 vezes 9, 72. Sobre 10 vezes 8, 80. Igual a 27 sobre x. Multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 72x igual a 80 vezes 27. Quanto que é 80 vezes 27? Vai dar 2.000... Quanto? 2.160. 160. 2.160. Vitor, peraí. Vitor, então por que as duas na 7 precisam ser invertidas? Porque tanto funcionário como horas por dia, ambas são inversas com relação aos dias de trabalho. Por isso que as duas precisam ser invertidas. Mas aí, como a Isadora disse, se quiser, mantenha as duas e inverta só isso. Vou fazer das duas maneiras para vocês verem. Agora, x é igual a 2.160 dividido por 72. Quanto que vai dar o x aqui? 30. 30. Agora eu vou fazer invertendo apenas... Deixa eu só terminar a 6, então, aqui. Vamos finalizar a 6, depois eu volto naquela linha, invertendo só o dia. Aqui vai ficar 30 sobre x igual a 30 sobre 200. Pode cortar um zero aqui, corta um zero para ficar mais fácil. Vai ficar 3x igual a 30 vezes 20, 600. X é igual a 600 dividido por 3. É isso que deu? 200? Sim. Sim? Beleza. Aí, ó. Esse caso aqui é um caso que nenhuma foi inversa. Nós simplesmente multiplicamos em cima e multiplicamos embaixo, tá? 6 vezes 5, 30. 20 vezes 10, 200. Eu cortei o zero para ficar mais fácil. 3 vezes x, 3x. 30 vezes 20, 600. Tá? Ô, professor. Oi. Não, nada. Então, agora, ó, vou fazer essa invertendo só o 27. Vou manter, ó, presta atenção. O 10. Peraí, quanto que vai dar essa 6? A 6 deu 200. Ah, tá. É que ele... Nossa, então segue. Ó, tá aqui, ó. O início aqui, ó. Mesma coisa, ó. Mesma coisa. Acabamos de interpretar ela. Vou manter esses aqui, ó. E vou inverter esse daqui. 10 vezes 8, 80. 8 vezes 9, 72. Igual a x sobre 27. Dá uma olhada nisso aqui. 72 vezes x, 72x. Igual a 27 vezes 80. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Mesma coisa. Vai dar 72x igual a 2.160. Se você continuar, vai dar o mesmo resultado, que é 30. Certo? Sim. Alguma dúvida? Na 7, se diminuir 10 para 8, vai aumentar os dias. Diminuir de 10 funcionários para 8, eu vou aumentar dias de trabalho. Perfeito.
E se eu aumentar de 8 para 9, eu vou diminuir os dias de trabalho. Só que, Vitor, você tem que analisar por parte. Você tem que analisar por parte. Não é que, ó, de 10 para 8 vai diminuir dia. De 10 para 8 vai aumentar dias. E de 8 para 9 eu vou diminuir dias. Então, essa está inversa com essa e essa está inversa com essa. Tem mais? Mais duas. Ih, tá. Acabou minha matemática. Minha matéria. Eu vou colocar essa de 8. Tá, pode ser. Ai, que susto. Desculpa, foi a cadeira. Ô, professor, ali são 2 exercícios? São 2 exercícios. O número de costureira não é relevante ali, né? 2 costureiras, ó o começo, 2 costureiras. Então, mas elas não precisa colocar aqui, né? Porque senão vai ficar 4 negócios. Então, e qual Mas o problema? vai ficar 4. Porque se eu tô falando no início que 2 costureiras e depois a pergunta é quantas costureiras, então quer dizer, essa é uma grandeza válida. Aí nós temos dias, Ah, tá lindo. nós temos horas por dia e nós temos a produção. Então, essas são 4 Essa daí é grandezas. 4? 4 grandezas. Ai, que delícia. Mesma coisa. Não é? Como que é a mesma coisa? Ué, É a mesma coisa da outra, só tem um negocinho a mais. A questão é que ela eu vou faz vezes, depois vou vai ter ficar mais uma uma só. grandeza aqui, por exemplo, sei lá, vou ter mais uma grandeza aqui, 13 sobre 17. Aí você vai multiplicar tudo e depois vai multiplicar cruzado. Tá. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Então, ali, ó. De início, são 2 costureiras, 3 dias, 8 horas e 10 vestidos. Depois vai 3 costureiras, 5 dias, X horas e 25 vestidos. Os vestidos aumentaram. Os vestidos aumentaram, as horas tá o X, os dias também aumentaram, as costureiras também. Porém, olhando assim, pelo que eu tô vendo, como aumentou os dias que elas vão trabalhar e o tanto de costureira, seria menos horas, mas tem que ter mais vestido. Tá, é aí que eu falo para você que você não vai conseguir interpretar se você olhar ele num todo. Você tem que ir por partes. Então, vamos lá. Essa daí, ó, nós temos costureiras, que são 2. Depois nós temos dias, que são 3. Depois nós temos hora por dia, que são 8. E 10 vestidos. que são 10. Tá. Se 3 costureiras trabalharem por 5 dias, quantas horas elas precisarão?
trabalhar por dia para produzir 25 vestidos. Para produzir 25 vestidos. É aqui que eu falo. Você tem que analisar, Carla, por partes. Agora é como se você tivesse 3 grandezas, 3 regras de 3 simples aqui. Tampa essas duas. Esquece. Eu tenho uma produção de 10 vestidos em 8 horas. Se eu aumentar essa produção minha, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas para aumentar essa produção? Mais horas. Mais horas. Essa daqui tá inversa com essa? Tá. Não. Você acabou de falar que vai aumentar a hora, como que tá inversa? Ó, olha a minha fala. Olha a minha fala. Aumentou os dois. Aumentei a produção. Vou aumentar a hora. Aumentei. Tá correto. Agora eu vou tampar vestido e costureira. Vou ficar com dias. Se eu trabalhar 3 dias a 8 horas, se eu aumentar dias, eu estou aumentando meu trabalho para 5 dias, tá? Não é mais 3, eu aumentei para 5. O que eu faço com as minhas horas para dar aquela produção que eu preciso ter? Aumenta? Diminui. Se eu vou aumentar a quantidade de dias, eu posso diminuir minhas horas trabalhando para mim produzir aqueles mesmos 25 vestidos. Então, se eu aumentei a quantidade de dias, eu vou fazer o que com a quantidade de horas? Diminuir. Opa, aumentei dias, diminuí horas. Essa daqui eu vou circular, porque ela é inversa. E agora, eu vou analisar costureiras e horas por dia. Eu tenho 2 costureiras para realizar aquela produção. Elas estão trabalhando 8 horas por dia. Se eu aumentar as minhas costureiras para realizar a mesma produção, eu posso fazer o que com as minhas horas? Eu aumentei. Vai diminuir. Eu posso diminuir as horas. Aumentei costureira, posso diminuir horas. Por quê? Eu estou aumentando para produzir que seja os 25 vestidos, né? Estou aumentando para 3 costureiras para produzir os mesmos 25 vestidos. Mas eu posso diminuir as horas, então, porque eu aumentei costureira. Então, essas duas estão inversas. Aí, entendi, obrigada. Aí você pode já começar, 3 sobre 2, já escreve ela inversa. Vezes 5 sobre 3, vezes aqui, 10 sobre 25, você traz igual, tá? Igual a 8 sobre x, para deixar ele quietinho ali no canto. Multiplica em cima, normal, vai virar uma fração, vai multiplicar cruzado depois. Isso, Vitor. Nessa você só pode inverter o x quando as 3 forem inversas. Então, nesse caso, você só tem 2, você só inverte as 2. Ô, professor, Oi? essa daí vai dar número com vírgula? Não. Ah, então eu errei. Também não deu. Ah, também errei. A minha deu um número bonito. Pera aí. O meu deu um Pera aí. 8. Quem falou aí que deu 8? Eu, Isabela.
O meu também deu. Isabela e Isadora. Ah, tá. E os outros aí? Por que não deu 8? O que aconteceu? Meu deu 13,3. Ih, o meu deu errado. Professor, ó do jeito o que aconteceu aqui. Ó, posso falar? Sim? Ó, eu isolei o do X lá, deixei ele normal. Do jeito que tá aqui no meu. É. Pera, deixa eu olhar. Ah, tá, disfarce. Nossa, eu coloquei o número errado. Ao invés de 25, coloquei 2. Desculpa aí. Arruma aí então, cara. Vai. Consegui, professor. Deu quanto? 8. É isso aí. Quem deu 8 tá certo. Quem a resposta deu 8 tá correto. Isso Agora mesmo. deu certo. O que você tinha feito de errado, Maria? É porque eu tinha. Porque o meu 3 parece muito com o meu 5. Não sei como, mas ficou parecido. Esse Daí, tipo de erro, pessoal, não pode acontecer. Esse tipo de erro. Igual a Carla, por exemplo. Errou porque ao invés de 25 colocou 2. E você confundiu o seu próprio número. Esse tipo de erro não pode ter. Vocês não podem perder questão por conta disso, entendeu? Acabei. deu 18. (18) Cheiro de pneu queimado. Vamos lá, ó. Aqui, multiplicando tudo. 3 vezes 5 vezes 10. 150. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10, 150. E aqui? 2 vezes 3 vezes 25. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 25, 150. Certo? Igual a 8 sobre x. Certo? Certo? Uhum. Tá. Pessoal, quem que multiplicou aqui 8 vezes 150? Eu. Tá, mas eu quero saber quem multiplicou aqui, por exemplo, 150, ficou assim, ó, 150x igual a 8 vezes 150. Quem que fez isso? Eu fiz isso, mas depois Eu. eu pensei que, assim, se eu tivesse meio que transformado 150 sobre 150 em 1 sobre 1, ia acabar ficando x igual a 8. É isso que eu queria que alguém conseguisse visualizar. Por quê? 150 dividido por 150, porque isso aqui é uma divisão. E se der para fazer isso, você pode. Quanto que é 150 sobre 150? 1 sobre 1. Posso escrever assim, professor? Pode. Então, você vai ficar 1 sobre 1 igual a 8x. 1 vezes x, 1x. Igual a 8 vezes 1, 8. Olha lá. X igual a 8, professor? Sim, x igual a 8. Ah, professor, eu não vi isso daqui não. Eu fiz. Deu 8? Ótimo, perfeito. Só estou mostrando que tem uma maneira que fica mais simples. Né? Mais tranquilo. Mesmo que você não tenha simplificado aqui, que você multiplicou 8 vezes 150 e não sei o que,
não tem problema, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Eu pensei nisso, mas eu falei, vai que eu erro, vou fazer do outro jeito. Então, ótimo, beleza. Você falou assim, não, eu vou fazer do outro jeito, que no outro jeito eu sinto mais confiança. Manda ver. É isso que eu preciso de vocês. Tá? Agora, eu tô aqui ainda pensando, tô tentando induzir vocês a perguntar, mas ninguém perguntou. Analisa a situação de novo, pessoal. Analisa a situação de novo. Não tá errada, a resposta é 8, mas eu quero que vocês analisem a situação agora. O problema mesmo, nós temos 2 costureiras trabalhando por 3 dias, durante 8 horas, e elas vão produzir 10 vestidos. Nós chegamos na resposta 8. É. Mas a produção aumentou. Aumentou o dia costureira. O dia costureira aumentou também. Então, se eu colocar aqui o 8 que nós encontramos aqui como resposta, tá? Quer dizer que, para mim aumentar minha produção de 10 para 25, basta eu aumentar uma costureira e fazer com que elas passem a trabalhar de 3 horas para 5 horas. Entenderam? Sim. Sim. A professora, acho que eu consegui a outra também. Eu também acho. Eu acho que eu consegui Eu também. já terminei. Mais uma? Não, tem Sim. mais uma. É a 9. Ah, essa daí eu que elaborei. Essa daí essa é a autoria. Ai, tinha mais uma, eu não fiz. Minha mãe. Ai, gente. Eu fiz. Peraí, Parece que deu certo. A minha também. Posso falar o resultado? Não, espera um Não. pouquinho. Não fala ainda não. Aguenta aí. Vamos esperar os outros fazerem aí, rapidinho. Enquanto isso, eu vou copiando a questão. Isso, vai adiantando aí, né? Essa aí é a autoria minha, essa aí eu que fiz. Ah. Amanhã eu vou para Tamboara de bicicleta. Misericórdia. Tô Tá firme. doido, professor? Que isso? Esses dias passou um grupo de pessoas, sempre passa, na verdade, indo pra Mirador, aí depois eu vi no Instagram que a pessoa postou que tava lá na praça esperando pra voltar. Gente, que povo corajoso, meu Deus do céu. Esse monte de caminhão na pista, o povo é doido. Amanhã eu vou para Pois Tamboara. é. Essas horas que eu percebo que eu sou muito sedentária. Só de dar umas 2 voltas no quarteirão hoje eu tô morrendo. Esse dia eu vi uma Ai, ai. Esse dia eu vi uma foto assim, daquele astronauta, eu não lembro o nome dele agora, que foi para a Lua, né? Aí, foi para a Lua e tirou 5 fotos. Aí do lado tem uma foto de uma mulher com a bicicleta, andou 10 quilômetros, tirou 118 fotos. Eu pensei também. Professor. Oi. Ai, professor, é muito ruim esse negócio de inverso e direta. Não, esse é um dos conteúdos mais fáceis que nós temos no 9º ano, tá? É gostosinho. Mas não, dá pra ver como Eu também gostei. E Quando eu é um consigo, eu dos gosto. conteúdos que mais cai. não necessariamente regra de 3 simples e composta, mas essa situação de proporção é um dos conteúdos que a UEM mais cobra.
Olha que legal. Ah, foi onde a gente foi lá naquele museu da UEM. É um negócio assim, né? É. Ai, não fui. Eu não fui. É legal. Onde o povo viu o cara morto. Ai, uma delícia. Meu Deus do céu. Se eu tivesse visto, eu tinha ficado 2 meses sem comer. Eu queria ter mexido, né? Daí a mulher falou assim: como hoje tem bastante aluno, você vem um dia de final de semana com a sua família pra você mexer. Mas eu tô contando as horas pra ir. Acabar logo a Nojo. pandemia daí. Era um Você corpo? tá no corpo? Um cadáver lá. Fazia 30 anos que tava lá, professor. 30 anos. E daí, O tipo. cheiro era péssimo. Tem os dali de Paranavaí, se eu não me engano, são 2 ali em Paranavaí. Eles faz mais de 25 anos que tá lá já. Eu acho que já passou de 30 já, porque quando eu comecei a faculdade, em 2014, o povo já falava que fazia mais de 20. Ah, e olha. Eu não vi, não. Eu sei que o Joá saiu de lá passando mal. Ó, esses O que negócios incomoda é o cheiro, é um cheiro muito forte. é formol Uhum. É verdade. para poder conservar. Nossa, mas Se tivesse ai, que ido, Ó, delícia. deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho. Ah. Esses corpos que vão aí para estudos, no caso, né? Fica lá para estudo, né? Para a pessoa ver, para os outros estudarem, né? Analisarem alguma coisa. Uhum. Não são de pessoas, por exemplo, um familiar nosso, a gente morre, vai. Pessoa que não tem família. Ela falou que Aham. era um morador de rua que tinha. Exatamente. A pessoa, quando ela morre e é dada como indigente, né? O que é um Isso. indigente? Não tem documento, não conhece nenhum familiar, ninguém sabe de familiar nenhum, sabe? Coisas assim. Uhum. Aí as pessoas vão para essas universidades, né, para estudo. Mas, por exemplo, existem situações de que se uma pessoa em uma fábrica ela perder, por exemplo, o braço, né, sei lá, numa máquina lá ela perdeu o braço. A pessoa ela pode optar por enterrar aquele braço dela, aí tem que comprar um caixão, uma coisa e tal, e enterrar o braço. Meu Deus. Ou Enterrar, jogar o braço ou ela pode fazer a documentação para doar o braço dela para estudo. Isso Nossa. pode acontecer, tá? Assim como mão, perna, né? Coisas mais assim, né? Então pode ser feito isso a pessoa que vai optar. Eu tenho um conhecido que ele perdeu a mão e aí ele doou a mão para uma universidade para estudos, né? Ele não quis enterrar, ele preferiu doar. Quem pode vender? Você comprar um caixão só pra enterrar uma mão? Vamos no velório do meu braço, gente. Meu Bora Deus. lá, galera. Ai, mas foi muito Enfim, legal ver aquele cadáver. quando uma pessoa de rua morre e é dado como indigente, né, é levado para a universidade para estudo. Aconteceu alguns anos atrás, mas tipo muitos anos atrás, vocês não eram nascidos ainda, tá? Você já era? Eu lembro disso. Piada. Se eu não me engano, foi em Curitiba isso, não me recordo direito. Uma pessoa morreu, um morador de rua morreu, né? E aí foi dado como indigente, levou para o curso lá de medicina, que é o pessoal faz autópsia. Aí o que aconteceu? Quando chega um corpo, todos os estudantes, eles vão lá, os estudantes do curso que já têm aquela matéria de mexer com o corpo mesmo, de fato, o professor e todos os estudantes vão lá ver como que funciona, né? Quando colocaram o corpo lá, que tiraram o pano ali, as coisas de cima, um dos alunos Ai, meu Deus. era um parente desaparecido. Meu Deus do céu. Deu um rolo danado. Aí pararam com isso. Então, por exemplo, morreu ali, não leva mais para a universidade. Não leva para a universidade dali da cidade. Agora é, por exemplo, assim, morreu ali em Maringá. Então, eles não levam para a UEM. Eles vão levar lá para o estado para uma universidade do estado do Amazonas.
Porque daí Nossa! um parente, um Quero conhecido, ver essa parente agora. é quase zero, né? Uhum. Então, eles fazem isso hoje em dia. É uma situação delicada, né? Complicada. Nossa. Nossa, imagina Eu- você falar isso estudando. Senhora, Olha, meu tio ali no caixão. Meu Deus, meu tio no caixão. Professor, Isso! professor, Oi. mas daí o carinha fez o quê? O que que ele fez? Ah, eu não sei. O que foi contado para nós na época foi só isso, que ele reconheceu, parece que era um parente que tinha desaparecido, né? Algo desse tipo assim. Parece que era um parente que tinha desaparecido, aí pararam a autópsia ali na hora, não sei. Aí foram fazer as coisas legais para poder enterrar, eu acredito, né? Isso eu que estou dizendo, eu imagino que deve ter acontecido isso. Então, Professor, Oi. lá tinha também esqueleto de várias pessoas daí, tipo, tinha um que tinha osteoporose e tinha também, acho que fígado, essas coisas fora, assim, ai, credo. Ai, que delícia. Ah, Maria Eduarda, se você Faz pra comer, filho. conhecido seu morrer, você vai querer Não, ficar comer não, mas mexeu, uai. Ai, gente, mas ó, não tem como pelo falar amor que de não foi legal ver a moça mexendo nas coisas lá. Foi incrível. É, tipo assim, ela Eu vi. foi tirando assim, aí ela foi mexendo uma coisa nossa. incrível de se observar. Eu adoraria mexer lá também. Olha, Nossa, que pra delícia. mim não fede nem cheira. Se eu não tivesse visto, não ia mudar nada na minha vida. Nossa, mudou muito a minha vida. Eu fiquei falando desse corpo uma semana, minha mãe não aguentava mais eu falando. Quase que ela me mandou junto lá com ele. Vai lá, Ô, se eu tivesse ido, eu queria ver. Eu Mas Ô, velho, eu tava passando eu mal, não queria literalmente. Vamos. Vamos. Vai, chega. Chega, senão vocês não param mais. Vai. Não, vai. Mas, Vamos velho, fazer o também. eu já acabei. Já? Já. Também. Então vamos lá. Fala só com a Mari, então. Ô, Mari. Em um grupo de estudos, 4 candidatos, então nós temos candidatos, são 4 é boa, 4 candidatos, a um concurso estudando 5 horas por dia, então, horas por dia, 5 horas por dia, durante 5 dias, resolvem 150 questões. Então, questões 150. Se nesse grupo de estudos entrar mais 2 candidatos, então para quanto vão os candidatos? 6. 6 candidatos, porque entrou mais 2, 6 candidatos. E eles continuarem estudando 5 horas por dia, então vamos continuar 5 horas por dia, mas dobrarem os dias de estudo. 10. Então, vão estudar quantos dias? 10. 10 dias. Quantas questões serão resolvidas ao todo? Então, quantas questões serão resolvidas? Igual aqui, multiplica. Pessoal, o que eu falei para vocês quando acontece isso aqui mesmo? Pode cortar, né? Você não precisa utilizar essa grandeza quando ela mantém a mesma situação, tá? Então, eram 5 horas por dia, eles continuaram com 5 horas por dia. Então, mantém. Né? Manteve, então não precisa utilizar. Agora vamos fazer a análise. Eu tenho 4 candidatos, estão resolvendo 150. Se eu tiver 6 candidatos, eles vão resolver mais ou menos questões. Vai aumentar. Vai aumentar. Então aumentou o candidato, aumentou o número de questões, certo? Certo. Agora, eu tenho 5 dias de estudo, estão resolvendo 150. Se eu dobrar essa quantidade de dias, né? Eu aumentei a quantidade de dias, eu vou resolver mais ou menos questões? Mais. Questões. Então, alguma das duas é inversa? Não. Não. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Nós vamos resolver sendo 4 sobre 6 vezes 5 sobre 10 igual a 150 sobre x. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 10, 60. Igual a 150 sobre x. Tem como cortar o zero. Nós vamos ficar com 2x igual 6 vezes 150. 6 vezes 150? 900. 900. É.
900 dividido por 2, que vai dar 450. 450 questões, então, resolvidas. Todos Acertei. acertaram? Sim. Eu acertei. Ótimo. Minha mãe A tá alegria fazendo do isso outro ali. frito. Pessoal, vamos lá na página 154 agora. Nós vamos começar a falar sobre figuras semelhantes, tá? Figuras semelhantes, nós não vamos deixar de trabalhar. Se não tirar as horas por dia ali, vai dar o mesmo resultado, tá? Vai dar o mesmo resultado se você não tirar as horas por dia. Professor, que página que é? 154. Nós vamos começar a trabalhar com figuras semelhantes, segmentos proporcionais, etc. E não vai fugir desse conteúdo de proporção de 4 está para 5, assim como 150 está para x. Nesse caso aqui, 20 está para 60, como 150 está para x. Naquela ideia lá, um está sobre o outro, né? Então, nós vamos continuar nesse mesmo caminho, tá? Aí nós temos... Eu já vou direto naquela parte amarela, lá embaixo, tá? Peraí, 100 e quanta página? 84? 54, pessoal. 154. Ah, tá, valeu. Então, nós já vamos direto naquela página, naquela parte lá embaixo, onde fala assim, ó. Quando a razão entre dois segmentos é igual à razão entre outros dois segmentos, dizemos que eles são segmentos proporcionais. Exemplo, dá uma olhada lá. Nós temos o segmento... Eu estou com a caneta errada. Nós temos o segmento AB, que mede 2 centímetros. AB. E temos o segmento CD, que mede 4 centímetros. Então, nesse caso aqui, ó, o segmento AB está para o segmento CD. E quanto é o segmento AB? 2. E o CD? 4. Então, nós temos uma proporção de meio, tá? De um para o outro. Ou seja, esse aqui cabe 2 vezes dentro desse. Ou esse daqui é a metade desse. Entendi. Beleza. Uhum. Essa é a ideia de proporção que nós vamos Acho trabalhar. que peguei. Tá? Na outra situação, EF e GH. Olha lá, ó. O ponto EF é 3 centímetros. E o G e o H... Entendi. O G e o H é 6 centímetros. Então, EF está para GH. 3 está para 6. Mesma coisa. Tá? Opa. 1 sobre 2. Tá? Um é a metade do outro ou um é 2 vezes o outro. Certo? É essa a ideia. Tá? Agora, vamos lá. Ó. Na número 1 já, na página 155. Calcule a razão entre AB e CD. Lembrando que razão é divisão. Aqui eu calculei a razão de AB para CD. EF para GH. Então, calcule a razão para mim de AB e CD, sabendo a medida de cada um deles. 4. Hã? 4. Não, presta atenção. Não. Ó, é de AB sobre CD. 0,25. Mas nesse caso... Não é só simplificar? Tipo, vai ficar 1/4, não vai? Isso, Mariana. Deixa como fração, 1/4. Tá bom. Vitor, o 1 em cima de 2 é a metade... Não, o 1 em cima e o 2 embaixo, que é o meio, não é a metade de 3/6. Eles são iguais, não é metade, eles são iguais, são proporcionais. Tá? Ô, professor, e a B agora? Como é que
Faça B, EF Não, mas, e GH. mas eu faço EF sobre GH ou tanto faz GH sobre Não. Ó, ele tá falando assim, ó. Você tem que pensar o exercício 1, né? O enunciado do 1 seguindo com a B, ó. Calcule a razão entre EF e GH. Então, é EF e embaixo GH. Ah, tá bom, obrigada. Tá. Ai, peraí, professor, como é que faz isso? Eu me perdi, eu não entendi isso aqui direito. Tá, que parte? Eu sei que, por exemplo, um é a metade do outro. Tipo, tem as linhas assim. E aí, os segmentos proporcionais é a metade do outro. Não é que o do um é a metade do outro. Mas só entendi isso. Tá. E aí o exercício 1 tá dizendo... Isso, Léo. O exercício 1 tá dizendo... Calcule a razão entre AB e CD. Razão é divisão. Então, eu quero a divisão entre AB e CD. Lá no exercício 1, na letra A, eu quero a razão entre AB e CD. A razão entre eles é a divisão. AB está para CD. E ele dá o valor. Quem que é o AB? 3 3, centímetros. E quem que é o CD? 12. 12. Isso daqui eu posso reduzir para quanto? 1/4. Tá? É só fazer isso? É tudo isso. Tá, entendi. Daí pode escrever assim ou pode escrever tipo 0,25 ou só em fração? O ideal é deixar em fração quando nós trabalhamos assim. Ah, então tá. Você só realiza a divisão quando você só realiza a divisão se, por exemplo, for assim, ó, 8 sobre 2. 8 sobre 2 dá uma divisão exata. Daí você vai colocar 4. Ah, Vitor, eu simplifiquei a fração, simplifiquei por 3, ó. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Reduzir é simplificar. Levar ao irredutível. A letra B, ele quer a razão de F para GH. E F para GH. EF é? 10. É 10. 10. E o GH? 4. 4. 4. Se simplificarmos por 2 aqui, vai dar 5 sobre... 5 sobre 2. Perfeito. parece que Número 2 agora. Número 2. Nós temos um segmento A, B, C. E ele fala que AC sobre AB é igual a 5. Tá. Vamos lá. Esse é o enunciado do 2. No segmento AC é esse daqui, ó. No segmento AC, está localizado o ponto B. De modo que a razão de AC é igual a 5. Ou melhor, AC sobre AB é 5. Né? Então, por exemplo, aqui, ó. Para dar 5, essa resposta,
Fala valores para mim que seria a medida de AC e valores que seria a medida de AB para dar 5. 10 e 2? 5 e 5, 5 e 1. Perfeito, olha aí, ó. Vocês estão dizendo, por exemplo, o AC, ele pode ser 10 e o AB pode ser 2. Pode ser 50 e pode ser 10. Pode ser 5 e pode ser 1. Pode ser o que mais? 25 e 5, tá? Então, todas essas aqui, todas essas podem ser esse AC sobre o AB. Beleza. A pergunta ali é a seguinte: qual o valor da razão AB? Eu quero saber AB sobre AC. Qual o valor da razão AB sobre AC? Eu coloquei 1 sobre 5. Você colocou 1 sobre 5. Por quê? Porque de 5, 1 é o AB. De 5 do A ao C, um deles é o B. A ao B. Tá. Ó, pessoal, presta atenção. Em outras palavras, o que a Isadora disse é o seguinte. AC sobre AB, se aqui está dando 5, então nós podemos colocar quem aqui embaixo? O 1. Certo? Que aí eu não altero o valor dele. Agora dá uma olhada aqui. AC sobre AB. O que eu fiz aqui agora? Troquei. Não, mas não é trocar, né? Inverteu. Eu inverti. Se eu invertir essa, eu vou fazer o que com essa? Inverter também. Inverter também. Então vai ficar 1 sobre 5. 5. Difícil? Não. A letra B. Quantas vezes AB cabe em AC? Não adianta pegar a régua, não tem nada disso, não. Você tem que ir pelas contas mesmo. Quantas vezes o AB cabe em AC? 5. 5 vezes. Perfeito. Mas dá certo o desenho também, que eu medi. E a letra C. Se o AC é igual a 30, qual a medida de AB? AC é igual a 30, quanto que é AB? 6. Muito bem, 6, de fato, né? Para poder dar 5 é 6. Mas, se você não consegue visualizar isso, como você vai responder? Nós vamos pegar essa razão aqui, ó. Eu sei que AC sobre AB é igual a 5. O exercício está me dando o valor de AC, que é quanto? 30. 30 então, centímetros. Por 30. Aqui eu vou multiplicar cruzado, regrinha de 3 de novo. Vou ficar com 5AB, que é igual a... Opa, pera lá, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Pera aí. Pera lá. Faz sentido. Pera aí. Eu montei errado. AC sobre AB é igual a 5. Perfeito. O exercício está me dando a medida de AC, né? É 30. Então, substituindo por 30, eu quero a medida do AB. Então, vamos pensar uma divisão aqui agora, acho que ficou mais fácil. Uma divisão, né? Ou melhor, um número que multiplicado, daí por 5 dê 30. Seria 5, porque aqui embaixo é 1, né? Ó, 1. Então, 5AB igual a 30. AB, ó, é a mesma ideia. AB igual a 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, 6. Mãe? Então, vocês conseguiram visualizar que é o 6. Mas caso fossem valores que vocês não conseguiriam, você tem aqui, ó. Isso daqui você usa como a regra de 3. Porque esse AB é o que nós queremos descobrir agora, tá? Beleza. O que Número você vai 3. almoçar hoje, professor? O que eu vou almoçar hoje? Nada. Nossa! Vitamina pra casa. O professor tá passando fome, vamos levar uma marmita. Aqui em casa tem peixe frito. Aqui em casa eu tô sentindo cheiro.
eu tomei uma... Eu não sei se vocês viram. Como você sabe o que, Vitor? Qual o número o quê? Não entendi. Eu não sei se vocês viram, eu tomei um copinho de vitamina de abacate, eu não vou almoçar hoje, Só não. um copinho. Um copinho. Sobrou ainda, né, Eu professor? não vou nem comentar sobre ele quase ter tomado a jarra inteira. Deixa eu ver. Vitor, não entendi sua pergunta. Não. Você sabe que é o 1 aqui embaixo, porque todo número, você pode escrever como uma fração, sendo o denominador 1. Eu posso pegar qualquer número aí, e colocar o 1 embaixo no denominador. Tá, se fosse outras situações, aí nós teríamos que ter um valor aqui. Tá, mas o que tem o 30 sobre o 6 que o Léo falou? O Léo falou que 30 sobre 6 é uma outra situação que dá 30 sobre 6. 30 sobre 6 também é 5, a mesma coisa. Vamos lá, exercício 3, então. Veja as dimensões da quadra esportiva da escola que Ellen estuda. Então, vamos pensar que isso aqui é a quadra, 32 metros, e aqui 20 metros. Ao fazer a representação dessa quadra, Ellen usou 8 centímetros para indicar o comprimento. Para que a representação seja proporcional à quadra da escola, quantos centímetros ela deve usar para indicar a largura? Ó, nós temos comprimento 32 metros e largura 20 metros. É aquela ideia. Esse é o real. Ela está montando no papel. E ela está utilizando 8 centímetros para o comprimento. Quanto que vai ser a largura? Aquele negócio de escala, né? Regra de 3 também. Então, você tem essa medida e essa medida. Qual que é a medida que ela está te dando depois? 8 centímetros. Para quem? Comprimento ou largura? O comprimento. Comprimento tem que estar para comprimento, então. E largura tem que estar para largura. Agora vai ser o resto da nossa vida sendo assombrado. Tem que ser tipo assim, ó. Comprimento Exatamente. sobre comprimento igual largura sobre largura. Quem que é o comprimento que nós temos? 32 e 8. 32 sobre 8. E a largura? 20x. 20 sobre x, tá? Lembrando que, se você fizer isso daqui, ó, 8 aqui e 32 aqui vai dar errado. Por quê? Por mais que você está utilizando a fração aqui, comprimento sobre comprimento, só que aqui, ó, você está com metros em cima. Então, tem que ser metros em cima, tá? Que é o 32. Então, 32 está para 8. 32 metros para 8 centímetros, assim como 20 metros vai estar para quantos centímetros? Posso falar? Peraí. 5. Fala não. 5. É, tá certo. É que eu tava acabando. Eu pensei em um jeito também. Como? Eu acho que pode dar errado. Eu não sei se tem a ver com Fala, preciso saber. Ó, se ela colocou 8 centímetros, 32 dividido por 4 é 8. Daí 20 dividido por 4 é 5. Foi isso que eu fiz também, Carla. Ui! Zerou, Carla. Zerou! Ai, nossa. Choro toda vez que elas fazem isso. Meu Deus. Então, aqui vai ficar 32x igual a 20 vezes 8. 32x é igual a 20 vezes 8? 160. 160. X é igual a 160 sobre 32. X é igual a 5. Então, serão necessários
aí para a largura 5 centímetros. Beleza, então? Beleza. Bye, Alguma bye. dúvida? Acho que não. Professor, Não. Oi. nada não. Pode sair? Ô, Maria, tô marchando aí pra Oi. sua casa. Você o quê? Se apaixonou? Na segunda-feira. Nossa, a Loura foi embora já. Na segunda-feira, eu acho que no lugar de mandar alguma atividade para vocês, eu vou ver se eu consigo mandar um link de um vídeo. Ele é mais ou menos uns 30 minutos, que é o que eu passaria em sala mesmo para vocês, tá? Mas isso lá na segunda-feira, mas fiquem atentos. E junto com isso, eu vou mandar a lista. Então, vamos ficar combinado aqui, ó. Na segunda-feira, como eu vou mandar um vídeo para vocês assistirem, aí vocês têm que copiar aquelas questões. Eu mando a lista, copiam as questões e assistem ao vídeo, beleza? Beleza. Então, valeu. Beleza. Tamo Valeu. junto. Bom final de semana pra vocês. Tchau, galera. Cheiro de pneu queimado. Tamo junto. Beijinho. Tchau. Tchau, tchau.